Você já deve ter ouvido falar que empresas no Brasil têm um sério problema com a área tributária, que o custo tributário no Brasil é muito alto e por isso que muitos empreendedores não conseguem avançar. Se você já ouviu falar isso, você sabe a importância de olhar para a área tributária e a importância que você, como gestor do seu negócio, precisa dar para algo tão importante quanto a parte tributária. Por isso, nessa aula eu quero te ajudar a entender um pouquinho melhor o cenário tributário do nosso país, para que você tome decisões mais assertivas e você não fique somente na mão do seu contador. Embora o seu contador seja um especialista na área tributária, você precisa ter uma noção mínima dos custos tributários que uma empresa tem no país e quais são os melhores caminhos que você vai dar para a sua empresa e num debate muito enriquecedor com o seu contador, você pode entender melhor como você pode formar o seu produto da maneira mais adequada, o preço do seu produto da maneira mais adequada. Meu nome é Renato Moreira, eu sou especialista na área tributária e eu quero te ajudar no vídeo de hoje a entender um pouquinho melhor de como funciona a tributação no nosso país. Vem para cá que eu vou te ajudar, só que antes eu quero te convidar a curtir, a compartilhar conteúdo com outros empreendedores e toda dúvida, tudo aquilo que você quiser saber que eu não expliquei aqui nessa aula, você vai colocar nos comentários, porque ali eu vou poder entender melhor as suas dúvidas e construir conteúdos para te ajudar ainda mais e, claro, vou responder todas as perguntas, todas as dúvidas aqui no chat, então não deixe de comentar. Vem para cá, vamos falar de tributação para você entender. Existem modelos de negócio, existem portes de negócio e muitas pessoas me perguntam assim, Renato, mas o que é melhor? Uma empresa, uma microempresa ou uma empresa do Simples? Eu entendo que você que está começando, talvez você não entenda todas as nomenclaturas, microempresa, EPP, ME, limitada e empresário individual, tem muita coisa e às vezes é confuso. Para quem não entende, para quem não é dessa área, talvez você tenha um negócio, né, uma prestação de serviço ou um comércio e você não entende todas essas nomenclaturas. Mas aqui nós vamos te ajudar a entender um vídeo de cada vez. Então vamos lá. Portas de empresa. Então nós temos microempreendedor individual. Você já deve ter ouvido falar do MEI. Talvez você seja um MEI, talvez você esteja constituído um MEI. Mas depois você vai ser uma microempresa. O que é isso? Microempreendedor individual é quando você começa um negócio e você fatura até 6.750 por mês ou 81 mil por ano, certo? Microempresa é quando você fatura até 360 mil por ano. Precisa faturar mais de 81 mil para ser microempresa? Não, você pode começar com R$1 de faturamento ou até mesmo 0 de faturamento. Você já pode abrir uma empresa, uma microempresa e começar a fazer o seu faturamento a partir de uma microempresa. A partir de 360 mil, né, se você tem um faturamento maior do que 360 mil, né, você vai pegar o quê? Você vai se tornar uma empresa de pequeno porte, uma EPP, empresa de pequeno porte. Você pode ser limitada ou empresário individual a partir de R$0. Não é uma obrigação que você seja limitado ou empresário individual ou qualquer outra nomenclatura de natureza jurídica para que você seja microempresa ou empresa de pequeno porte. A partir de 4.800.000, aí você vai se tornar uma empresa de regime de tributação normal, ou presumido, ou real. Até lá, você pode escolher também o Simples Nacional. O que é isso? Você que fatura menos de 4.800.000, você pode escolher uma das 3 opções. É claro que uma empresa que está começando, que não é microempreendedor individual, vamos excluir o microempreendedor individual nessa conta. Você pode escolher uma das 3 formas de você pagar os seus impostos. O que é mais comum para quem está começando é o Simples Nacional, por conta do baixo custo de manutenção dessa empresa, a objetividade tributária e, certamente, o baixo custo tributário que na maioria dos cenários acontece.
Então você imagina o seguinte, se você é um comércio, você vai começar com uma alíquota de 4%. Se você é uma prestação de serviço, você vai começar com uma alíquota de 6% ou 15,5% em algumas atividades. Que aí a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada qual é a alíquota mais adequada para você que é prestador de serviço. Comércio é 4%. Existem, claro, atividades como de advocacia que começa com uma alíquota de 4,5%. Esses percentuais, de maneira geral, somente com uma análise de um contador você vai conseguir entender, ou se você colocar no Google ali a sua atividade e qual é a alíquota inicial do Simples Nacional, talvez você já consiga entender melhor, só que, claro, é sempre importante você confirmar essa informação com um contador, afinal de contas, no Google se aparecem muitas coisas e muitas delas talvez não sejam tão verídicos quanto confirmar com um contador ou um especialista dentro da área tributária. O que eu quero que você entenda com esse vídeo? Eu quero que você entenda que existem formas jurídicas de você abrir uma empresa, como eu mencionei, limitada, empresário individual, existem outras, como sociedade anônima aberta, sociedade anônima fechada, cooperativa, enfim, mas as mais comuns são limitada ou empresário individual. Depois, portes, microempresa, empresa de pequeno porte e empresa normal que faturam mais do que 4.800.000, tá? Você precisa entender que existem 3 regimes de tributação, sem considerar o simples, é claro, que é o presumido real e o simples nacional, né? Aliás, sem considerar o MEI. Então nós temos presumido real e o simples nacional. Então dessa forma você vai entender que o melhor regime de tributação para uma empresa que não está começando como MEI, que não tem uma atividade que esteja enquadrado dentro do MEI, talvez seja o Simples Nacional justamente por conta da tributação. Eu sei que é muita coisa, eu sei que, poxa, talvez você está embaralhando a cabeça com tanta informação simples, limitada, natureza jurídica, mas o que eu quero com esse vídeo? Eu quero trazer à tona a importância de você olhar para a parte tributária e você começar a compreender alguns conceitos para que na hora de você sentar numa mesa para falar com o seu contador ou com outro empresário, você não fique vendo navios, porque você que está começando a empreender agora, daqui a um pouco você está com outro empresário ali, um amigo, alguém que você conheceu, e ele fala assim, eu sou do lucro presumido. E aí você, o que é lucro presumido? Né? Então entenda que o lucro presumido é uma forma de tributação que faz a presunção do lucro, onde vai tributar alguns impostos sobre essa presunção. O lucro real já não. O lucro ele é exatamente o lucro da empresa. É receita menos custos, menos despesas, lucro, e ali vai vir alguns tributos. O Simples Nacional, ele ocorre o quê? Uma tributação direto sobre o faturamento, que aí tem alíquotas que são ou essas que eu coloquei aqui ou algumas alíquotas especiais, dependendo da atividade da sua empresa. Então, de maneira geral, essa é uma aula introdutória e eu quero fazer uma outra aula mais profunda, por isso eu quero te convidar agora a comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, qual é a expectativa que você tem com relação às próximas aulas e o que você gostaria que eu aprofundasse aqui para que nas próximas aulas você entenda um pouco mais sobre a parte tributária e você não fique a ver navios quando você entra numa conversa de tributação com o seu contador, com o seu amigo empresário, com o seu cliente, com o seu fornecedor. Então, dessa forma, você compreenda um pouco mais dos impostos. Então, espero que você tenha aproveitado essa aula. Não esqueça de nos seguir, compartilhar esse conteúdo, porque nós queremos ajudar empresários como você a ter mais sucesso.